Eu vejo, quer dizer, isto é um lugar comum, mas vejo com enorme preocupação, até porque, de facto, a Europa, de tempos a tempos, tem testes em termos daquilo que são as suas estruturas, as estruturas que foram criadas para responder efetivamente aos problemas. E, portanto, nós não podemos dizer que isto era um problema que seria, quer dizer, que não seria expectável, não é? Esta ideia de crise, e que a crise tem sempre esta ideia da incerteza, e é uma coisa que nós não conseguimos prever, neste caso, não se põe, não é? Porque nós estamos a falar num ambiente geopolítico que já estava claramente delimitado, não é? Em várias zonas, e, portanto, percebia-se. Também é verdade que não é um fenómeno novo, não é? É um fenómeno que teve uma escalada, se calhar, concentrada no tempo grande, e que, de facto, os sistemas que nós tínhamos, que apesar de tudo, apesar de toda a comunitarização que houve do antigo terceiro pilar, e que, portanto, toda a política migratória, a questão dos vistos e do asilo passou em grande parte para a comunidade, ou para a União Europeia agora, a verdade é que, nós tínhamos um sistema ainda muito, eu vou-lhe chamar assim, porque nós estamos aqui numa conversa informal, egoísta em termos da lógica do Estado individual, porque aquela ideia do sistema de Dublin, que, enfim, do Estado que recebe é que trata da questão, não é? Deixa-nos assim um bocadinho, então isto não era comum, a ideia não era pôr aqui uma política comum. Para as boas questões, se calhar. E, portanto, deixa-me, nesse sentido, sim, deixa-me preocupada com a ideia de um projeto, que é um projeto comum, mas que ainda assenta muito em lógicas individuais. Claramente se percebeu que essa lógica não funciona para dar resposta a um problema que tem efetivamente que é externo também, mas que tem uma dimensão, tem consequências internas muito sérias, não é? Até para a coesão do próprio projeto. Não somente na União Europeia, porque atualmente estamos claramente falando a nível global, claramente falamos de uma certa desordem internacional, se bem que aqui há uns anos atrás, digamos que estavam mais ou menos clarificadas as formas de poder, se falarmos, por exemplo, um mundo bipolar, ou a bipolarização, ou multipolarização, se podemos chamar-lhe assim. Atualmente essas relações de poder não são claras. Já há novas economias emergentes, novas forças de poder, mas isto, na minha opinião, as coisas acabam por não ficar muito claras, e se calhar na tomada de medidas, na tomada de ação-reação, será esse, digamos, a principal problemática na forma de agir. Exatamente, o principal obstáculo para neste caso, para abordar a questão dos refugiados, mas também muitas outras questões. Eu acho que essa questão da nova ordem ou da nova desordem surgiu, obviamente, com o fim da Guerra Fria, e aquilo que o Fábio disse muito bem. Quer dizer, nós tínhamos uma lógica muito definida, bipolar, em que as ameaças conheciam muito, não é? Era de certo modo previsível. Quando nós falamos em polarização, estamos a falar ainda muito no militar, estamos a falar de poder militar. Portanto, nunca houve, mesmo na Guerra Fria, uma paridade entre os blocos económica, mas havia uma paridade militar, não é? Pelo menos percepcionada como tal. E depois, de facto, com a implosão da própria União Soviética e da esfera de influência que seguia, a ideia que surgiu da tal nova ordem e do fim da história, muito otimista, não é? O fim dos conflitos, tal como os conhecemos, também foi quase logo, secundada pela ideia da nova desordem, porque se percebeu que os conflitos não diminuíram necessariamente, mudou o tipo de conflitualidade. E, por outro lado, nessas décadas também acelerou o mundo da tecnologia, da inovação, da interdependência, não é? Aquela interdependência económica que já vinha ali teorizada, não é? Porque as voltas que nós conhecemos, e que de facto se exponenciou com as novas tecnologias. E, portanto, isso trouxe-nos outros problemas que também nos relembram que precisamos mais destes por um lado precisamos mais da tal governação global, mas estes movimentos de integração, como temos com a União Europeia, e que é mais do que uma simples organização, é um sistema político, uma polity emergente, são fundamentais para se poder resolver os problemas.
O que às vezes acontece, parece-me, é que a lógica da integração e da cooperação que estava presente nestes processos, às vezes fica secundarizada com as lógicas nacionais. Portanto, nós demos passos muito importantes, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes somos mais reativos do que de facto conseguirmos estabelecer antes uma política verdadeiramente comum que permitisse que todos estes handicaps que temos agora, e que estamos a falar de questões físicas, por exemplo, de recepção das pessoas que chegam às fronteiras, não é? E não termos as infraestruturas básicas para os receber, que era expectável que tivéssemos até pelo tal sistema de Dublin, não é? Que houve um financiamento específico para que fossem criadas essas estruturas. Isso resolvia o problema? Claro que não, estou a falar apenas de uma coisa que também é secundária, mas que quando nós falamos em pessoas que estão à espera em condições absolutamente inqualificáveis, não é? E ao mesmo tempo temos uma bandeira de proteção dos direitos humanos, de uma potência normativa que exporta os seus valores, o seu modelo, e o seu modelo é um exemplo, quer ser um exemplo para o mundo, e exporta de uma maneira, através dos acordos de cooperação, dos acordos comerciais, portanto nem é, de uma maneira benigna, não é? De um soft power, mas ao mesmo tempo depois coabitamos, parece-me que bem, com situações absolutamente reais e inqualificáveis, não é? E portanto há esta uma espécie de esquizofrenia, de alguma forma, não é? No tratamento que damos a determinadas situações, e esta questão de, por muito tempo, agora não, isto começa-se a inverter, mas houve durante muito tempo esta lógica de que o Estado que recebe, que trata do assunto, e até podemos financiar a infraestrutura lá, mas não queremos saber como é que a coisa se vai tratar depois. Enfim, não parece coincidente ao mesmo tempo com os nossos valores e com o tal espírito de solidariedade que está inscrito no Tratado de Lisboa. Não é, enfim, alguma coisa que nós inventamos. Foi alguma coisa que os Estados fizeram questão de plasmar num tratado que rege aquela União, não é? E portanto eu acho que temos isso que o Fábio disse da nova desordem, sem dúvida neste sentido de que por um lado temos a lógica, a percepção de que precisamos da cooperação e precisamos de soluções comuns para resolver os problemas, porque efetivamente num mundo interdependente um Estado, nem que seja a superpotência, não consegue por si só resolver determinados problemas. Mas por outro lado temos lógicas individualistas. Eu às vezes pergunto-me se nós não estamos a regressar um pouco às relações internacionais clássicas, não é? Soberania dos Estados, o que é que ouvimos agora? Soberania, fronteiras, qual é o território, anexação de alguma forma, embora, enfim, com outros nomes, do território para manutenção de esfera de influência. Isto são conceitos das relações internacionais típicas antes de organizações internacionais e deste percurso. Portanto, enfim. Cada vez mais vemos, digamos, estes tais movimentos nacionalistas, os movimentos de extrema-direita, por exemplo. Se bem que para nós, digo eu, a questão aquela questão, sim ou não, deveremos acolher os refugiados, não deveremos acolher os refugiados, penso que para o povo português essa questão, digamos que é, de certo modo, unânime, a favor, mas com que olhos é que deveremos ver, ou que os Estados devem ver, a emergência desses movimentos, não só, digamos, isolados, mas por parte de entidades, chefes estatais? Como é que deveremos ver essa... Está a falar da emergência dos nacionalismos. Sim. E de alguns partidos, enfim, de extremos, não é? Exatamente, franjas com discursos. Pois, eu acho que devemos ver também com grande preocupação, sinceramente, porque, e não estamos aqui a falar, estamos a falar de partidos de facto que têm um discurso muito próximo da xenofobia, por exemplo, não é? Que de facto é que nós temos exemplos históricos em que as coisas correram extremamente mal. E não podemos sequer dizer, bom, mas os partidos estão a ser legitimados pelas eleições, não é? Como o caso da França, ou quer dizer, estão a chegar naturalmente mais próximo do poder porque foram eleitos e, portanto, têm aqui uma carga de legitimidade. Ou cidadãos que, com os seus direitos, exerceram o seu direito de voto e, portanto, elegeram-nos. Mas, quer dizer, se nós olharmos para os exemplos da história, também estará a haver uma perda de memória? Não é? Portanto, porquê? Porque eu acho que há,
pois, talvez, perda de memória, mas também há um descontentamento crescente que tem-se notado com as instituições políticas. Isto há um descrédito de confiança naquilo que são as instituições, no que representam, por exemplo, os partidos políticos tradicionalmente do arco da governação e, portanto, as pessoas procuram, de alguma forma, discursos que lhes pareçam mais próximos daquilo que é a sua percepção da realidade e, portanto, muitas vezes esses grupos, estamos a falar de extrema-direita, mas poderíamos estar a falar de extrema-esquerda também, são muitas vezes exímios no aproveitamento da instrumentalização, da vitimização da própria população e que efetivamente é um sentimento, isto é, se eu perdi qualidade de vida, se eu não consigo ter o básico, não estamos a falar se eu posso ter mais dinheiro ou menos dinheiro para comprar coisas acessórias, estamos a dizer muitas vezes não ter condições mínimas, não é? E portanto é muito mais fácil esse discurso apelar ao sentimento da população, sem dúvida nenhuma, não é? E, portanto, nós também sabemos que em períodos de grande desequilíbrio económico, de grandes assimetrias económicas, tendencialmente estes partidos tendem a ter um peso muito maior. Os nacionalismos, a questão propriamente da secessão, não é? De se tornar um Estado independente, leva-me outra vez àquela questão de se não estamos efetivamente a voltar um bocadinho, porque nós nas relações internacionais estivemos já numa fase em que falávamos até um bocadinho da desterritorialização do Estado, não é? Com todos os movimentos de integração, portanto as fronteiras são pouco, até pela experiência que tínhamos dentro com o Schengen, na União Europeia, etc., as fronteiras eram menos importantes, a fronteira territorial, onde é que acaba o Estado A e começa o B, e de repente esta necessidade também da identificação entre a nação e o sistema político, não é? E percebemos que os Estados de facto são fracionados e que nós temos muito poucos Estados-nação, verdadeiramente, não é? E, portanto, o descontentamento, esta questão de que eu posso até não me rever naquele sistema político, mas há sempre um apego utilitário, há sempre um apoio, mais do que um apego, aos sistemas políticos, não é? Há um afetivo e há um utilitário. Eu acho que muitos dos Estados, e se calhar até também na União Europeia, foram segurados um bocadinho por esse apoio utilitário, porque se eu tinha benefícios, se eu sentia que estava melhor estando aqui, ok, estou bem. A partir do momento, até que foi obviamente amplificado pela crise económica e pela forma como as lideranças geriram a crise económica, instrumentalizaram os discursos, a mediatização de todo o processo, tudo isso converge para que de repente eu já não me reveja. Não quer dizer que esses sentimentos não estivessem lá, mas eu acho que há alguns sentimentos de identificação com uma determinada comunidade que, enfim, me parecem assim um bocadinho surgidos por elementos externos e não propriamente por elementos de identificação, mas também não quero estar a generalizar e são os vários nacionalismos que temos na Europa são situações muito diferentes, apesar de tudo, não é? Embora se calhar aspirem à mesma questão de independência, mas as raízes não são as mesmas, não é? Portanto, não podemos generalizar. Será exemplo, de certo modo, o que se passa no Reino Unido? A crise dos refugiados será, de certo modo, digamos, um aproveitar no sentido de levar esse discurso mais longe? No sentido do Reino Unido querer ser, exatamente. O Reino Unido foi sempre um membro um bocadinho especial. Sim, desde a sua entrada. Mal entrou, começou logo a negociar as condições de entrada, portanto, obviamente, e não é por acaso que aquele chavão que nós temos dos opting-out, não é? Correram sempre do Reino Unido não querer participar em determinadas, desde logo da Carta dos Direitos Sociais, não é? Fundamentais dos trabalhadores. Mas eu acho que houve aqui, não sei, por parte do Sr. David Cameron, houve de alguma forma uma certa... De alguma forma eu penso que ele ficou um bocadinho encurralado pelo discurso que tinha feito. Portanto, eleitoralmente, a ideia do referendo foi atrativa, não é? Para ganhar votos, mas depois de alguma forma ficou preso, teve que ficar necessariamente preso naquela ideia. Portanto, eu não sei, sinceramente, ainda hoje em discussão com os alunos estávamos a comentar isso, eu não sei se ele queria realmente fazer um referendo.
mas de facto não há volta Já a não há dar. volta a dar. Não é? É aquela ideia de, por vezes, nós lançamos uma ideia que nos parece, desculpa pela redundância, no fundo temos uma ideia que nos parece um caminho interessante, mas não pensamos nas consequências, isto é, que depois temos mesmo que fazer aquilo e se calhar o resultado não é aquele que nós esperamos efetivamente, ou não é aquele que desejaríamos. Foi um bocadinho que aconteceu, por exemplo, com a França, com o Tratado Constitucional, não é? Também com a promessa de referendo, que depois deu aquele resultado. E, portanto, porque às vezes, lá está, uma série de outras circunstâncias, a forma como é feita a campanha pelo sim ou pelo não, a capacidade de tocar aquilo que são de facto as expectativas dos cidadãos ou daquilo que são as críticas que os cidadãos têm efetivamente em relação àquilo que esperam, que é expectável e aquilo que é produzido pelo sistema político. Tudo isto muitas vezes converge para resultados que não são completamente antecipáveis quando se fazem as propostas, não é? Agora, referindo e fazendo a ponto com o nacionalismo, não é? Não sei depois se de facto nós não temos depois, se o Reino Unido sair, se os escoceses querem ficar naquela união política. Será não é? um caso experimental, não é? Digamos assim. Não é? Portanto, que estava ali, o processo estava mais ou menos apaziguado com esta autonomia que foi dada, não é? Com esta devolução de competências, mas depois não sei se ficará, não é? Porque eles são claramente mais europeístas do que, por exemplo, a Inglaterra, não é? Sim. E portanto, não sei, não é? Mas, por exemplo, uma coisa que eu estava a ouvir o discurso do Sr. Cameron, o discurso no sentido de motivacional, no sentido do sim, não é? Da campanha pelo sim, e tudo o que ele referiu era o que o Reino Unido não tinha que fazer dentro da União Europeia. Não é? Esta ideia de que nós não fazemos parte da moeda única, nós não temos que pagar se os Estados efetivamente não cumprirem. Já o é, não é? Portanto, tudo aquilo que a campanha pelo sim era reforçando tudo aquilo que o Reino Unido está em opting out dentro da União Europeia. E isso eu acho que já diz muito do membro, não é? Independentemente de eu achar que a União Europeia faz sentido com o Reino Unido, como faz sentido com todos os países europeus, porque a ideia era essa, não era ser uma coisa exclusiva, não é? Que é ser algo inclusivo, pareceu-me, não é? Parece-me a ideia dos pais fundadores, não é? Portanto, isto era a abertura e não propriamente vamos fechar aqui num grupo restrito. Portanto, não me interprete mal, eu não quero dizer que acho que estávamos melhor sem o Reino Unido. Estou a falar especificamente destes discursos da maneira como são feitos, não é? Quer dizer, se nós temos que sublinhar tudo aquilo que nós não temos que fazer dentro da União Europeia para ficarmos dentro da União Europeia, acho que há aqui qualquer coisa que não bate bem com esta lógica de integração, não é? Parece-me. Indo mais de encontro, digamos assim, à questão dos refugiados, qual será o futuro da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 51? Isso é uma boa pergunta. Quer dizer, eu acho que o facto de existirem convenções internacionais não quer dizer que elas não possam evoluir. Mas, no fundo, nós tivemos até uma evolução, porque ela era bastante restrita naquilo que era o refugiado propriamente. Portanto, e nós temos esta noção de que o refugiado tem que ser eminentemente alguém refugiado político, de alguma forma, que tem a vida ameaçada, e não cabe aqui, por exemplo, a migração, os movimentos migratórios na procura de melhores condições, que aliás é o que nós temos aqui em todos estes acordos, não é? Esta separação clara de águas. Enfim, eu penso que nós já avançamos e agora estamos a regredir outra vez. Mas o que me pergunto é qual será o futuro, isto é, se ela será posta em causa sequer a sua validade, até por este acordo, por exemplo, se já não é posto em causa. Pois, aparentemente, por exemplo, as Nações Unidas, o representante já veio dizer que sim, por exemplo, este acordo que está a ser negociado, ou está a ser fechado hoje, sim, não é? Sim. Com a devolução, enfim, de não é? Fica e seria aparentemente sim, porque nós estamos aqui a partir do pressuposto que então pelo menos um em cada dois não se coaduna com esse estatuto de refugiado, não é? Já estamos nós a fazer
a seleção antes de saber se é verdade, porque podem estar todos de facto de acordo com aquilo que são as regras da Convenção. Mas isso levava-nos para um campo mais amplo, não é? Eu perguntaria, se calhar, para devolver a sua pergunta, perguntaria o respeito pelas normas do direito internacional, ou o desrespeito também não é uma prática que nós vemos com alguma frequência? Isto é, quando nós temos, por exemplo, resoluções do Conselho de Segurança que são vinculativas, e nós temos 193 Estados na Organização das Nações Unidas, portanto todos eles ratificaram a Carta. Portanto, a partir desse momento as soluções são vinculativas e sistematicamente não são cumpridas. Isso não torna as coisas, quer dizer, o estar a apontar um erro não torna os outros todos certos, não é? 2 erros não fazem uma coisa bem, não é? Mas eu acho que nós precisamos, estes regimes internacionais que foram criados são fundamentais para criar aqui um filtro naquilo que seriam as relações bilaterais entre Estados e que seriam sempre muito mais problemáticas e parecem muito mais conflituosas. E, portanto, tanto quanto possível, eu acho que embora se possa também muitas vezes pensar que as regras internacionais têm que ir evoluindo e têm que acompanhar aquilo que é a evolução da própria realidade, e outras questões que se poderiam levantar mesmo sobre a universalidade, enfim, de algumas dessas regras, a verdade é que elas foram aprovadas e, portanto, devem ser respeitadas. Agora, isso é uma questão muito... Se são violadas sistematicamente, são. Não é? Não lhe consigo responder de outra maneira, não é? Isto não é que eu também não quero dar aqui a ideia de que tenho uma visão extremamente pessimista das relações internacionais e que acho que está tudo mal, não. Acho que há foram dados passos enormes, inegáveis. Que há tendências de integração inegáveis, sem dúvida nenhuma, mas também há uma série de fenómenos e de eventos que nos apontam para a desintegração. Portanto, era um bocadinho aquilo, recuperando o que o Fábio estava a dizer, da nova ordem ou nova desordem. Eu acho que conseguimos, não é? Ver elementos de ambos. Sim. E, portanto, enfim, tanto quanto possível, o ideal é que as regras fossem cumpridas, mas depois também há uma interpretação às vezes muito subjetiva daquilo que as regras dizem, não é? Para terminar, a ideia também não será alongar muito a nossa rúbrica. Numa entrevista em setembro do ano passado, Humberto Eco, já falecido, diz o seguinte relativamente aos muçulmanos em França. Porque é que um muçulmano em França se torna fundamentalista? Acha que isso aconteceria se vivesse num apartamento perto de Notre-Dame? A sua integração não foi completa, nem poderia ser. De novo, é um facto. A migração a longo prazo pode produzir integração, mas a curto prazo não. E a não integração produz uma reação que só pode ser ódio. Qual será a solução? Aguardar? Eu não sei. Eu acho que aguardar para que as coisas se normalizem, não sei se normalizarão por si só. Isto é óbvio que a integração exige tempo, porque é preciso, nós não podemos forçar a integração não pode ser exterior, não pode ser um movimento exterior, tem que partir também da integração das próprias pessoas que querem ser integradas e que estão a pretender ser integradas e, portanto, tem que haver, não se trata aqui de perder cultura, de haver uma aculturação total, mas tem que haver, de facto, lá está, um crescimento da tal afetividade àquele sistema político, não pode ser apenas o tal apoio utilitário, não é? Portanto, nós temos que nos conseguir identificar com aquela comunidade e isso exige tempo, não é? Quando nós falamos muitas vezes até de processo de integração europeia e da identidade europeia, ainda andamos todos hoje a pensar o que é a identidade europeia, porque durante séculos nós não tivemos identidade europeia nenhuma, também não podemos falar disso, não é? Senão não teríamos tido tantas guerras absolutamente devastadoras no continente europeu, não é? Portanto, e mesmo assim, nós já estamos há 50 e tal anos, neste movimento integrador ainda estamos a pensar o que é a identidade europeia e se há um povo europeu. Portanto, também não podemos pensar que as pessoas chegam e simplesmente porque se chegam se revêem naquela cultura. Também é verdade que muitas vezes a tendência de se juntarem determinadas comunidades, não é? Não facilita este tipo de integração, porque nós estamos a falar, podíamos estar a falar de muçulmanos, mas podíamos estar a falar de pessoas que vêm
de outras proveniências, de outras origens, ou de outra cultura, de outra religião, mas que se estiverem juntas e fechadas, isto é, viradas em termos de comunidade para si mesmos, não tem a ver com a religião islâmica, ou poderia ser outra religião qualquer, não é? Portanto, também acaba por ser difícil essa inclusão, não é? Agora, eu acho que, apesar de tudo, o Estado, enquanto providenciador ou que deve estar preocupado com o bem-estar da sua população, das pessoas que estão no seu território, daqueles que são os seus cidadãos, também deve ter, e aqui os cidadãos estou a ter um ponto de vista inclusivo, não apenas, não é? No sentido das pessoas que enfim, que têm a cidadania nacional porque nasceram ou porque... E, portanto, se calhar as políticas também devem ser ajustadas para haver uma certa equidade, se quisermos, na distribuição de recursos, por exemplo. Porque nós sabemos que os recursos são sempre limitados e tem que haver sempre uma alocação de recursos, não é? Mas o papel de distribuição e de alguma equidade nessa é importante também para que as pessoas percebam que fazem parte da comunidade. Enfim, quando estávamos a falar, e voltando só ao tema que está a falar dos refugiados, nós estivemos a falar, por exemplo, a União Europeia tem uma política que tem vindo a desenvolver e que é verdadeiramente agora uma política de cooperação para o desenvolvimento. Se essa política de cooperação para o desenvolvimento também for direcionada para resolver a montante, portanto, determinados problemas que existem, enfim, não sei se consegue resolver a questão da Síria, porque tem a ver, estamos a falar de uma guerra civil, mas se calhar em muitas zonas da África, onde a União Europeia tem uma relação privilegiada em termos de cooperação para o desenvolvimento, depois se calhar não haverá tantos fluxos migratórios também, não é? E não haverá tantas pessoas a vir ao mesmo tempo. Não quer dizer que nós não precisemos desses fluxos migratórios. Atuar na raiz da questão. Claro, é que nós precisamos. A Europa está envelhecida, não é? Nem que seja... Mas eu acho que é mais do que isso. O mundo hoje é interdependente e, portanto, as pessoas têm... Não é? A mobilidade faz parte do nosso mundo, ou deve fazer. Agora, é verdade que também não pode ser, enfim, não é? Nós temos que ter condições efetivas para que essa mobilidade seja, lá está, seja inclusiva, não é? Não seja uma espécie de cidadãos de primeira e outros são de segunda. Até porque nós temos uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia que não foi, pelo menos em espírito, não foi pensada apenas para os cidadãos nacionais, não é? Tem ali um conjunto de direitos que são direitos para qualquer pessoa que esteja na União Europeia, que esteja no espaço da União Europeia, não é? Mesmo que não tenha ainda, enfim, a cidadania, não é? E, portanto, quer dizer, eu acho que expressamente de termos aderido à Convenção Europeia para os Direitos do Homem, não é? Por exemplo. E depois, enfim, mas então isso é só ali no tratado, é só em letra de tratado. Portanto, eu acho que temos muitos motivos para refletir, não é? Enfim, se posso dizer assim. E este foi mais um deles. Agradeço imenso a sua disponibilidade e esperemos muito em breve entrar em contacto para dinamizar mais atividades da Associação Portuguesa de Estudos Europeus. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada.